como cuidar de gêmeos recém-nascidos. Vem comigo que eu vou te contar nesse episódio como cuidar de gêmeos recém-nascidos baseando na minha experiência. Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Edna Barreto e estou aqui neste canal falando da minha autobiografia no episódio Mãe. Então, para você que ainda não assistiu todos os meus vídeos, vai lá abaixo, assista todos os vídeos que estão imperdíveis, tá bom? Então, vamos para esse episódio. Bom, pessoal, eu tive meus filhos nos Estados Unidos, eles nasceram prematuros de 35 semanas, o Alan e o Adam. O Alan, quando nasceu com problemas respiratórios, fui logo para a incubadora, ficou lá 2 semanas. E o Adam ficou comigo. E aqui nos Estados Unidos, porque para quem não sabe, eu vim ter meus filhos nos Estados Unidos porque eu quis dar um futuro novo para eles, pensando no melhor, com certeza, como toda mãe pensa. Eu fiz assim nesse sentido, né? Essa uma semana que eu fico no hospital com o Adam e o Alan estava sob cuidados da enfermeira e das médicas. As enfermeiras ajudavam-me a fazer tudo, basicamente, porque mal eu podia me mexer, eu estava com ponto, estava cheio de dores. Davam leitinho para ele, eu não tive leite no peito, muito pouquinho, estava sendo estimulada com bomba e tudo mais, e eles tomaram logo a fórmula. Então, em duas horas, a enfermeira iria e dava leitinho para ele, e me ensinava também como segurar e tudo mais, porque, gente, ninguém nasce sabendo como fazer essas coisas, a gente aprende com o tempo, com pessoas que já estão na área, que são mais experientes, vão acabando nos passando as técnicas, as dicas, e a gente consegue acompanhar o ritmo. E eu ficava em duas horas, se eu via que a enfermeira estava atrasada, eu mesma já dava o leitinho pro bebê. Mesmo que estivesse dormindo, eu acordava e dava o leitinho. Fiquei nessa rotina ainda por alguns tempos, e quando tivemos alta, eu e o Alan ainda estava na incubadora sob os cuidados das enfermeiras da América, e eu em casa com o Adam. Eu acordava o menino em duas horas, dava leite. Eu mal conseguia dormir, porque eu tinha que acordar a cada 2 horas para dar leitinho. Então, as enfermeiras, as médicas disseram-me que tinha que ser assim. Mas algumas amigas começaram a dizer, não faz isso e tal, não sei o quê, só dá leitinho quando eles tiverem acordado e chorarem. Não faz isso, senão nunca mais vais descansar, nunca mais vais dormir. Mas, entretanto, como é mãe de primeira viagem, toda babada e tudo mais, eu quis fazer como os médicos me ensinaram. Aí fui eu. Acordava a cada 2 horas para dar leitinho, de manhã também, a cada 2 horas. Eu punha alarme no telemóvel e tudo para dar leitinho pro bebê. Quando o Alan teve alta, aí eu tinha 2 bebês para dar de mamar, gente, imagina. E aí, às vezes, eles acordavam 2 ao mesmo tempo. Imagina só, e eu sozinha para cuidar de 2 bebês recém-nascidos. Não tinha ninguém assim que me ajudasse, à noite principalmente, nem de dia, porque todo mundo ia para o trabalho. Aqui nos Estados Unidos já a vida é muito corrida, e eu ficava com os 2 bebês sozinha. Aí, entretanto, quando o Alan teve alta, fomos para casa da minha tia outra vez. E eu fazia essa rotina. A minha sorte é que o Alan, ele é um bebê mais calminho, porque muita gente diz, né, que os gêmeos sempre vêm um mais calmo e mais um agitado. No meu caso foi assim, o Alan é mais tranquilo e o Adam é mais agitado, chora mais. Então, pela minha sorte, são assim, eu estudei um pouco também antes de ter os bebês, como lidar com os gêmeos, como fazer isso, como fazer aquilo. Então eu aprendi que quando os 2 choram ao mesmo tempo, você tem que concentrar naquele que é mais calmo. Você tem que concentrar no mais calmo e acalmar ele, só depois de acalmar o mais nervoso. Porque se você vai acalmar o mais nervoso, demora mais tempo para ele se acalmar e vai acabando irritando muito mais calmo. Então, o que eu fazia? Eu acalmava o Alan, depois eu pegava o Alan para dar o leitinho. E quando, às vezes, na maioria das vezes, pela minha sorte, eles acordavam em horários diferentes. Eu dava um, depois eu dava o outro. Se eles acordassem ao mesmo tempo, gente, eu não tinha outra solução. Se eles acordassem ao mesmo tempo, eu pegava um, punha em cima daquelas almofadas de amamentação, pegava o outro também, punha numa outra almofada de amamentação e segurava o pano com o beberão com o pano e tomavam, basicamente, como se tivesse a tomar sozinho. E eu, às vezes, só segurava, quando já estavam os 2 posicionados, eu só segurava os beberões na boquinha de cada um deles de modo que não se afogassem. Gente, foi assim por algum tempo.
E mesmo quando eu voltei para Cabo Verde, porque depois quando eles nasceram, passando um mês, fizemos tudo que tínhamos que fazer aqui nos Estados Unidos, fomos para Cabo Verde. E em Cabo Verde, a minha mãe foi comigo, porque a minha mãe vive em Portugal, ela foi comigo e ficou mais ou menos um mês comigo lá em Cabo Verde. Eu desejei tanto que ela pudesse ficar mais tempo, mas infelizmente ela não pôde ficar mais tempo comigo e eu tive que contratar uma babá. Mas a babá ia só da parte da manhã. Ah, claro, né? Não dava para dormir comigo para estar comigo 24 horas. Então, eu quando fui para Cabo Verde, a rotina era mais ou menos essa. Aí, o que eu fiz? Eu parei de acordar os bebês para dar leite. Eu esperava eles acordarem. Quando um acordava primeiro, eu pegava, dava o leitinho, colocava para rotar e jogava na cama. E passando uns 5 minutos, 10, o outro acordava. E era a mesma coisa. Quando acordavam os dois todos juntos, berrando na minha cabeça, que eu não sabia o que fazer, eu pegava colocava na almofada de amamentação, e pegava um pano com a almofada e fazia com que servia de suporte para o beberão, para ele se tomar sozinho, e o outro eu tentava pegar também, fazia a mesma coisa, e depois quando estavam os dois bem posicionados, eu pegava os beberões, que é para ajudá-los a amamentar melhor. E assim foi, gente, foi assim nos primeiros meses. E depois, quando a babá vinha da parte da manhã, que eu tive que contratar realmente uma babá para me ajudar, porque estava sendo muito pesado, eu basicamente não dormia à noite. Eu não dormia, porque imagina você acorda em cada 2 horas e às vezes tem que acordar mais, porque um acorda num horário, outro acorda no outro horário, e você tem que estar acordada para alimentar o bebê. Gente, é uma fase muito complicada, muito difícil. Você pensa que vai ficar com a cabeça oca, porque não consegue dormir. Então, pela minha sorte, graças a Deus, eu tinha uma condição financeira boa, então eu podia ter esse privilégio de ter uma babá para me ajudar. Então, quando a babá chegava de manhã, gente, eu só entregava, isso é todo seu. Eu entregava os bebês, eu ia para a cama dormir. Eu dormia a babá chegava por volta das 7h30 da manhã e pegava os bebês. Graças a Deus, já era uma boa pessoa, gostava muito dos meus filhos, cuidava muito bem. Então eu entregava logo a babá e eu dormia até ao meio-dia, que é para me descansar, porque senão quando a babá fosse embora eu teria que fazer tudo sozinha. Se eu não dormisse não ia dar conta. Então assim foi a nossa rotina nos primeiros meses. E da parte da manhã, na maioria das vezes, como os bebês tinham uma cama cesto, eu vou deixar umas fotos para vocês verem, tinha uma caminha cesto, eu colocava eles para dormirem no sofá, dentro daquela caminha. E também eles foram muito abençoados, porque graças a Deus eu me preparei para ter eles. E eles tinham 2 berços. Tinha um que à noite dormia comigo no meu quarto, em frente da cama, e tinha um outro no quarto deles, porque eles tinham um quarto para eles, muito bem bonitinho e tudo mais. Então, de manhã, para eles terem a noção de dia e da noite, que é para dormirem mais à noite do que de dia eu sempre tentar levar para um lugar mais claro, deixar eles mais expostos à luz do dia, que é para terem a noção de quando for noite e quando for dia. Basicamente foi isso que eu aprendi que funcionava e funcionava. E eles também tomavam banho de manhã quando acordavam e à noite também tomavam outro banho, que isso também ajudava muito a relaxar e a dormirem mais tempo. Então, assim foi. E nessa rotina, gente, eu nunca mais eu dormi uma noite inteira. Até hoje eles estão com 15 meses, basicamente vai fazer agora em junho 15 meses. Eu ainda não posso dizer eu dormi uma noite inteira. Muito raro eu dormir uma noite inteira sem eles acordarem, porque com 2 bebês, às vezes um é mais tranquilo, o outro nem por isso, às vezes um acorda, o outro não, mas agora tem sido mais tranquilo. No início que foi assim mais atordoso, mas a cena é mesmo essa, é tentar ter ajuda, porque você vai precisar de ajuda. Eu tinha a minha comadre também, a Cleusa, que me ajudava bastante com os bebês. A Soraya já não estava aí, a Soraya já estava em Portugal. A minha mãe também me ajudou esse mês que ela ficou comigo em Cabo Verde, com os gêmeos, ajudou-me bastante. E essa babá, então, foi meu auxílio total, geral. Ela ficava comigo, com as crianças da parte da manhã, eu à noite, e a Cleusa também ia ficar comigo às vezes à noite, me ajudava com os babies. E assim foi, gente, uma fofura os meus bebés. E depois, entretanto, quando eles estavam com 6 meses, a gente regressou outra vez para os Estados Unidos. Eu vou fazer um vídeo no próximo episódio contando por que eu voltei para os Estados Unidos com os babies. E aí vocês vão entender
Por quê? Quando eu voltei com eles para os Estados Unidos, e aí a gente ficou num quarto, né? Porque a situação já era outra, eu tinha que começar do zero. E eles dormiam junto comigo, os dois na cama. Foi bem assim delicado, eles dormiam mal e tal, mas com a rotina eles começaram a dormir melhor. Depois fomos para um quarto maior, aí cada qual dormia no seu berço e começaram outra vez a ter mais estabilidade no sono. E até a data de hoje eles dormem no quarto comigo, mas nos bercinhos deles, mas já estão dormem mais tempo, e já tem uma rotina de sono bem melhor. E eu, às vezes, tem noite que eu acordo, se eles têm algum incômodo, se estão incomodados por alguma coisa. E tem noites que a gente dorme como os anjos e não acordam a noite toda. Então, essa é a minha experiência com a rotina dos gêmeos, baseando no sono, né? E do resto, para alimentar os gêmeos, como é que é? Gente, é como eu disse, quando é à noite, às vezes eu apoiava a almofada para alimentar os dois ao mesmo tempo. Quando estava de dia e tinha uma pessoa para me ajudar, uma alimentava eu alimentava o outro. Quando a babá estava aí, ela fazia a mesma coisa, tentava alimentar um e depois alimentava o outro. E vocês podem dizer, quem você alimenta primeiro, o mais calmo ou o mais agitado? Normalmente a gente alimentava o mais calmo, porque como ele é mais calminho, a gente alimenta ele, põe ele no cantinho dele e depois alimentava o outro mais agitado, porque ele às vezes chorava por tudo e por nada, então a gente tinha que ter mais tempo às vezes com ele no colo, por causa de chorar mais. Do resto, banho, nunca choraram a tomar banho, desde o primeiro banhinho não choravam, tranquilo, não dá para dar os dois ao mesmo tempo, dava um, dava o outro. Às vezes alternávamos, que é para não ser sempre a mesma coisa. Às vezes eu dava o Alan primeiro, depois eu dava o Adam, às vezes vice-versa. Mudava nessa situação também. E não sei. E a alimentação eu comecei a dar a partir dos 5 meses frutinha, a partir dos 6 comecei a introduzir papinha e tudo mais. E assim foi mais ou menos a minha rotina com os gêmeos. É muito cansativo quando você não tem apoio direto, principalmente se você não tem um apoio de manhã e à noite. É muito complicado e eu me sinto uma guerreira nesse sentido, porque eu não tive muito apoio à noite, era mais da parte da manhã, à noite era eu e Deus mesmo com os babies, e eu nunca mais me senti que eu tive um sono assim tranquila, uma noite inteira tranquila, mas tá tudo bem, porque é uma causa maior, pelo meu maior sonho que eu tive na minha vida, pelos meus filhos. Então tá tudo bem, estava tudo bem, e estamos até aqui agora que eles já estão bem mais crescidos, dormem melhor. Em termos de banho também tranquilo, em termos de brincar de boa. Se vocês tiverem mais alguma coisa que gostariam de saber, que eu não falei no vídeo, por favor, fiquem à vontade para trazer as vossas dúvidas, que eu estou aqui para esclarecer tudo que eu puder. Pessoal, eu também vou deixar uns links com algumas coisas que eu comprei quando eu tive meus bebés. Caso vocês gostarem, quiserem comprar também, é só pegar o link e comprar. Um deles que eu vou deixar aqui no link abaixo é um filtro de colocar na água para lavar o cabelo, porque, gente, a pessoa perde muito cabelo quando tem um bebê. Eu não sabia disso, eu comecei a perder muito cabelo, eu tava com o cabelo enorme, o afro, eu perdia muito cabelo, e principalmente quando eu voltei para os Estados Unidos, a água daqui tem muito cloro, tem muitos químicos, e eu comecei a perder cabelo desesperadamente. Então eu comprei esse filtro, coloquei e salvou meu cabelo completamente. Salvou meu cabelo completamente. O cabelo parou de cair completamente, já não caía. Então esse filtro eu super encomendo. Quem quiser pode comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E também eu posso deixar o link de algumas coisas, como o carinho de bebê que eu comprei de gêmeos, que não é fácil de encontrar. Eu ganhei numa associação, mas também eu vou deixar um link aqui para vocês, caso vocês quiserem comprar também. Eu vou deixar algumas dicas de algumas coisas de bebês que eu comprei, que eu super amei. Vocês podem ver, se gostarem também pode ficar à vontade para comprar. Vou ficar por aqui neste vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo!